de mais um livro que faz parte da leitura obrigatória da FUVEST e de outras universidades pelo país. Este livro é o Cortiço do maranhense Aloísio Azevedo. Eu tenho algumas edições do Cortiço, mas eu fui procurar e achei esta, que é uma edição da Ateliê Editorial, que eu achei muito interessante. Por quê? Como o Cortiço foi escrito lá em 1890, tem muitas expressões, muitas palavras que nós não conhecemos. E esta edição ela traz notas explicativas. Então, se você ainda não tem um volume, eu aconselho que você procure por este, da Ateliê Editorial. O Cortiço, por que cai tanto, né, o Cortiço no vestibular? Qual a importância desse livro? Não é o primeiro livro da escola naturalista. O primeiro livro da escola naturalista, que dá início, é o Mulato, do próprio Aloísio Azevedo. Mas o Cortiço, eu acredito que é um livro mais bem escrito que o Mulato, mais complexo que o Mulato e que retrata com muita fidelidade uma situação do Rio de Janeiro lá do final do século XIX. Então, esse é um post que eu não faço apenas uma resenha, eu sou mais professora nesse post, então eu vou dar muitos spoilers, eu vou contar a história, então esse é o momento de você parar de ver se você não quiser saber o fim da história. Eu vou contar a história e vou marcar junto com você quais são as mais importantes passagens e o que você precisa saber para ir bem numa prova como vestibular. Então vamos lá. Quando eu digo que é um romance naturalista, eu tenho que lembrar que nós vínhamos de uma escola do romantismo. E no romantismo, os personagens, o cenário, é tudo idealizado. É como se você passasse um verniz para tudo ficar bonito. Você não precisa contar exatamente como é na realidade. Você tem que deixar as coisas bonitas. O naturalismo é justamente o inverso disso. Vai tentar retratar com a maior fidelidade possível o ambiente e os personagens. E o Cortiço era uma coisa que estava nascendo ali no Rio de Janeiro, que era uma casa de cômodos. Como tinha bastante pobre, com falta de habitação, começou assim, então a se criar essa casa de cômodos. Podia ser de dois tipos, podia ser que houvesse apenas um quartinho, ou podia ser que fossem pequenas casinhas, como no caso da história, são pequenas casinhas. E não era apenas um lugar onde as pessoas moravam, mas também tinha os tanques, tinham as tinas, então era um lugar muito buscado por lavadeiras, porque elas podiam ali, no mesmo lugar onde elas moravam, elas podiam trabalhar. Elas pegavam a roupa dos ricos, iam lá, lavavam e depois passavam e devolviam. O Cortiço, isso já é uma coisa para você guardar, para você fazer uma boa prova. O Cortiço, ele é praticamente um personagem. Inclusive, nós vamos ter características que o Aloísio Azevedo dá para o Cortiço, ações que o Aloísio Azevedo dá para o Cortiço, que são características humanas. Por exemplo, ele diz, o Cortiço acordava. Ora, não era o Cortiço que acordava. Quem acordavam eram as pessoas que moravam no Cortiço. Ele dá características humanas para o Cortiço, para a pedreira que ficava atrás do Cortiço, e às vezes ele dá características de animais para as pessoas, principalmente para a Rita Baiana, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, os dois primeiros capítulos do Cortiço funcionam como duas apresentações dos dois portugueses que vão ser vizinhos. O primeiro português é o João Romão. O João Romão é um português pobre, mas muito determinado, e ele consegue montar uma taverna com a ajuda da escrava Bertoleza, que vai se tornar não apenas uma companheira de trabalho, de domingo a domingo, mas também a sua amante. E à medida que o dinheiro vai entrando, ele vai construindo as casinhas do Cortiço, e o Cortiço vai então aparecendo. Quando ele enriquece um pouco mais, ele compra a pedreira que tem atrás do Cortiço. Então, esse primeiro capítulo mostra como que o João Romão se mete ali nos negócios e começa a construir o Cortiço. O segundo capítulo é a apresentação de outro português, o Miranda.
O Miranda havia casado com uma mulher que tinha posses, a Estela, só que ela era uma mulher que assim não tinha uma reputação muito boa. E ele se muda, ele é um comerciante mais fino, muito mais fino do que o João Romão, se veste bem, frequenta rodas melhores, e ele se muda para Botafogo, que é onde está o Cortiço, vizinho ao Cortiço, porque ele quer ver se param de falar mal da mulher dele. Isso não adianta muito, porque a Estela, ela se envolve até com um rapaz de 15 anos que vem estudar e morar na casa dela. A Estela e o Miranda têm uma filha, que é a Zumira, que mora também com eles, e um parasita, um agregado que vive às custas do Miranda, que é o Botelho. Então, nesses 2 primeiros capítulos, a gente tem a apresentação desses 2 portugueses vizinhos, que desde o começo não vão se gostar muito. Um acha o outro muito bronco, muito bruto ali, naquela coisa do cortiço, e o outro acha o outro meio metido, tem um sobrado alto que ele não tem, ele mora ali no quartinho perto da taverna. Muito bem. Esse cortiço, ele vive numa relativa harmonia, apesar de conviverem ali portugueses, brasileiros, italianos, cada qual com a sua maneira de ser. Até que a Rita Baiana, que é uma mulata muito bonita, muito sensual, ela volta para morar no cortiço. Ela estava já há um tempo fora e ela volta para morar no cortiço. E a Rita, e aí que eu disse antes, o Aloysio Azevedo vai dizer que ela parece que ela dança como se ela fosse uma serpente. Ele dá algumas características para ela que são características animalescas. Então, como se fosse uma coisa menor. Você vai ler, à medida que você vai lendo, você percebe, claro, um preconceito racial no cortiço, que é um preconceito da época. Não adianta a gente falar, não vamos ler nenhum livro que tiver preconceito. Os mulatos, os negros, são considerados, naquela época, uma raça menor, uma raça mais atrasada. E isso fica muito claro na leitura justamente de um livro que ele é naturalista. Ele não é romântico, ele é naturalista. Então, a Rita Baiana voltou pro cortiço e ela namora o Firmo. E o Firmo, ele é um personagem que nós vamos achar em muitos livros da literatura brasileira, porque ele é um malandro carioca. Então ele é o cara que joga capoeira, que está sempre com uma faca ali, usa o seu chapéu, o seu paletó surradinho e fuma seu charutinho, ele não é muito chegado ao trabalho, é mais chegado ao violão, à dança, a canto, etc. Então, existe essa harmonia, a Rita volta, todo mundo meio que admira a Rita Baiana no cortiço pela beleza, pela sensualidade, mas vem morar no cortiço, e aí entra em cena um terceiro português, que é o Jerônimo. O Jerônimo, ele vem gerenciar a pedreira do João Romão. Ele é um português muito sério, muito trabalhador, que ele não é nem parecido com o João Romão e nem parecido com o Miranda. E ele é muito rígido, ele quer dar uma ótima educação para a filha que está no colégio interno, ele quer melhorar a situação da família dele, da Piedade, que é portuguesa também como ele. Só que um belo dia ele vê a Rita Baiana dançando e ele se encanta, ele se apaixona perdidamente pela Rita Baiana. E aí o Firmo desconfia, ele começa a dar em cima da Rita Baiana e os dois têm uma grande briga e o Firmo bate muito no Jerônimo, que vai parar no hospital. E quando ele sai do hospital, ele mata o Firmo. Então, dentro da escola naturalista, uma das características é perceber como o meio ambiente interfere nos indivíduos, como mudam os indivíduos. Então, ao mesmo tempo que você tem ali um João Romão querendo ficar parecido com Miranda, porque o vizinho passa a ser aquela pessoa que ele inveja, você tem um Jerônimo que depois que fica apaixonado pela Rita Baiana, deixa de ser tão trabalhador, ele vai trocando o vinho pela caninha, o fado triste pela alegre modinha brasileira, ele vai se aculturando e ele vai também se tornando mais indolente. Então, se você pegar essa leitura
você percebe que tem muitas características de preconceito racial, né? Que era lá do século XIX. Isso não significa que nós não reconheçamos a importância do livro. A gente tem que perceber como que era enxergado a diferença entre a raça branca portuguesa e a raça negra brasileira, né? Como no livro toda hora ela se coloca inferior. Isso não é um demérito do livro, mas justamente ele tem o seu mérito por mostrar como que era a visão de antigamente, para a gente não repetir os erros do passado, né? Então, esse cortiço também vai entrar numa degradação. Quando os homens brigam, ele pega fogo, aí o João Romão é obrigado a reformar o cortiço e ele começa a perceber então que ele quer ser parecido com Miranda. Ele chega perto do Botelho, e o Botelho, que é um parasita, sempre querendo levar algum tipo de vantagem, ele, por dinheiro, ele começa a ajudar o João Romão a se aproximar do Miranda e da filha, para casar o João Romão com a Zulmira. É claro que aí o João Romão vai tendo uma transformação, e aí é uma transformação, ele vai se tornando mais refinado, ele já não trabalha de domingo a domingo, ele vai para a confeitaria, ele vai se vestir melhor, ele vai frequentar lugares melhores, e ele começa assim, ele constrói um sobrado maior do que o do Miranda, mais alto, e ele tem sim sonhos de se casar com a Zulmira. O único entrave nesse sonho dele é a Bertoleza. O que ele vai fazer com aquela escrava? E aí ele lembra que ela jamais deixou de ser escrava. Ele tinha mentido para ela no início do livro, que tinha comprado a carta dela de alforria, mas é uma mentira. Então, como ele não tinha comprado a carta de alforria, ele escreve para os antigos donos da Bertoleza que vem buscá-la. E a Bertoleza, sabendo mais, já estando preparada, porque ela está vendo a mudança do seu homem, do João Romão, ela se recusa a ir com os seus antigos donos e ela se mata. Então você percebe que é um romance naturalista que leva aos extremos as maldades, as circunstâncias todas que se dão ali. Uma outra personagem que é importante e que é uma marca do Cortiço, porque vai mostrar uma das primeiras cenas de homossexualismo, é a Pombinha, que era uma moça mais culta, era uma moça que escrevia as cartas para os outros moradores do Cortiço. E a Pombinha, ela tem uma madrinha que é uma prostituta, a Leone, que é encantada por ela e que antes da Pombinha se casar com um rapaz que vai tirá-la do cortiço, o cortiço torce para ela, para que ela se dê bem. Essa Leone tem ali uma cena meio que ela abusando um pouco da Pombinha. Então imaginem que isso deve ter sido a leitura daquela sociedade, daquela época, ler um romance com uma cena ali entre duas mulheres, uma cena de homossexualismo. Deve ter sido uma das primeiras cenas, com certeza foi uma das primeiras, eu não tenho certeza se foi a primeira, mas com certeza foi uma das primeiras cenas da literatura brasileira. Há também um outro personagem, que é um rapaz que é lavadeira, então ele já tem um ofício que é um ofício próprio de mulher, e ele ele tem bastante características femininas, que também é uma coisa que era comum na sociedade, mas que até então não era retratada nos romances. Este é o valor do Cortiço, ele conseguir retratar com tanta fidelidade essa sociedade carioca do século XIX. Se você quiser que eu faça o resumo e análise de outro livro que vai cair no vestibular, não precisa ser da USP, de qualquer faculdade que você pretenda cursar, que você pretenda prestar o vestibular, você me escreva que eu faço com o maior prazer. E se você quiser ler a resenha do Cortiço, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br, e não deixe de se inscrever aqui no Biblion para saber quando serão os próximos posts dos outros livros de leitura obrigatória. Obrigada, até a próxima!